Olá, sejam bem-vindos à Opinião TV desta terça-feira, 16 de julho de 2019. E vamos direto aos destaques do programa de hoje. A CPI do saneamento básico, vereadores de Cuiabá pretendem investigar irregularidades no sistema de água e esgoto. E você vai ver ainda, aprovado na Câmara, texto final da reforma da Previdência. Trabalhos do segundo turno serão retomados no dia 6 de agosto. E vamos direto à primeira notícia, que é essa questão da CPI do saneamento lá na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Olha, CPI aberta pela Câmara deve apurar se taxa de esgoto incluída na conta de água é abusiva em Cuiabá. Essa notícia que vem lá do site G1. Os vereadores de Cuiabá criaram uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar se a taxa de esgoto que começou a ser cobrada dos consumidores é ou não abusiva, com a chamada CPI do saneamento, instaurada em maio, mas que só deve andar após o recesso parlamentar. A Câmara quer analisar se a taxa de esgoto que começou a ser cobrada dos consumidores é ou não abusiva. A ampliação da rede de esgoto na capital está impactando no bolso dos consumidores. Quem não tinha o serviço passa a ter e a pagar por ele. A cobrança está prevista no contrato da concessionária com o município, mas os vereadores instauraram uma CPI para investigar se a cobrança é abusiva. Bom, esse é um questionamento antigo por parte da população cuiabana com relação a essa cobrança da Águas Cuiabá. Antes era com a CAB Ambiental, vocês lembram disso? Existia a empresa reguladora que era a mais, que definitivamente não era a mais para a população, mas era a mais, sobretudo, para a CAB Cuiabá. Houve uma substituição com a Águas Cuiabá que, de certa forma, conseguiu algumas melhorias para o sistema de saneamento, de fornecimento de água, de saneamento da capital, inclusive fazendo algumas intervenções nos bairros, né? Dentre elas exatamente a instalação desses hidrômetros, desses relógios. O que está acontecendo é que a população está reclamando que após a instalação desses hidrômetros, a conta teve um aumento de 20%, 30%, até 40% na conta de água. O que é que está acontecendo? Uma coisa é certa, a Águas Cuiabá não está conseguindo esclarecer a população com relação a esse aumento. Essa CPI, a meu ver, é uma boa iniciativa e é uma grande oportunidade, sobretudo, das partes envolvidas no processo poderem explicar para a sociedade, explicar para a população por que é que a conta está vindo tão alta. Diga-se passagem, se nessa CPI envolver, por exemplo, o próprio Inmetro, o Procon, a Arsec e também, claro, a Águas Cuiabá, é uma grande oportunidade para que a Águas Cuiabá possa justificar esse aumento. Agora, uma coisa é certa, por que a população está reclamando? Reclama porque, segundo moradores, existe uma cobrança feita por parte da Águas Cuiabá que definitivamente não está sendo justa. Que cobrança é essa? Simples. Ela alega que boa parte do esgoto da capital, ou seja, 60% do esgoto na capital é tratado, né? Peguemos como exemplo a Lagoa Encantada da região do CPA. Ela diz que boa parte do que é jogado do esgoto ali da região do CPA é tratado, né? E acaba indo para o rio Cochipó depois de ser tratado. É aquele esgoto ali da Lagoa Encantada. E qual é o percentual disso? 90% do esgoto é tratado. Na verdade, ela cobra por 90% do esgoto tratado, mas ela não trata 90% do esgoto. E aí que está a reclamação por parte dos moradores ali daquela região e, por que não dizer, das demais regiões aqui da nossa cidade, da cidade de Cuiabá. Ou seja, ela alega que boa parte do esgoto é tratado, na verdade não é, ela cobra por um esgoto tratado, o que na prática não é, ou seja, o que é tratado é um percentual muito menor do que alega a Águas Cuiabá. Está aí a CPI não foi criada de graça, foi criada pelo vereador Marcrian, uma boa iniciativa por parte do vereador e uma boa oportunidade também da Águas Cuiabá dar explicações para a sociedade. Agora, uma coisa é certa, sem dúvida alguma, o sistema de saneamento e de fornecimento de água aos moradores da nossa cidade tem melhorado. É perceptível isso, nós temos que ser justos justamente na análise de notícias como essa. Houve uma melhora no saneamento, houve uma melhora no tratamento de esgoto. Agora, a Águas Cuiabá precisa dar explicações todas as vezes, não só Águas Cuiabá, outras concessionárias de energia, por exemplo, precisam dar explicações todas as vezes que a população não entende a cobrança. Isso é fundamental. Eu espero que a Águas Cuiabá, sem dúvida alguma,
vai poder dar essas explicações na medida do possível e que seja o mais rápido possível. Uma afirmação que eu não perco, que eu não esqueço, foi uma entrevista que eu fiz com o prefeito Emanuel Pinheiro, que deixou bem claro que nos próximos 10 anos nós teríamos essa universalização da água, até porque a prefeitura ia cobrar da ASEC e fazer com que a ASEC cobrasse da Águas Cuiabá justamente o cumprimento dessa promessa que foi feita logo da concessão do saneamento para esta empresa, para Águas Cuiabá, tirando da CAB ambiental. Então, eu espero que essa universalização da água realmente aconteça nos próximos 2 anos e que, sobretudo, boa parte, ou que seja 100% do esgoto seja tratado também nos próximos anos. Vamos para a segunda matéria? A segunda matéria é com relação à reforma da Previdência. Na semana passada, vocês viram que o texto base foi aprovado e aí, na sequência, foram discutidos, debatidos os destaques. Que são os destaques, professor? Os destaques são pontos da Previdência, da reforma da Previdência, dessa PEC, desse projeto de emenda constitucional, que, sobretudo, precisam de revisão, precisam de um debate mais aprofundado. Dentre eles, a Previdência das mulheres, a Previdência dos professores, a Previdência dos policiais e muitos outros. Isso já foi votado, e isso, de certa forma, já chegaram à aprovação desse texto final. E qual é o texto final, professor? É esse que vocês vão ver agora, conferir agora, numa matéria completa da Rede TV News. Pode rodar. Na comissão especial, foram quase 4 horas de sessão. Como o texto havia passado por alterações no plenário, foi preciso que o colegiado aprovasse as mudanças. Nos discursos, um clima de repeteco do que aconteceu durante a votação dos destaques. De um lado, a oposição se posicionou contra a reforma. Conseguimos, com a nossa luta, com a nossa resistência, diminuir o pacote de maldades do governo. Mas a reforma continua ainda nefasta para os trabalhadores, senhor presidente. E do outro, partidos da base e do chamado Centrão defenderam a nova Previdência. Nós estamos fazendo uma reforma da Previdência justamente para emancipar os brasileiros. Ter um país de miseráveis não nos interessa. Ter um país de gente que trabalha e não tem renda digna no seu dia a dia, que quem emprega não tem condição de remunerar bem, não nos interessa. Isso interessa a outras categorias. Passava de 00:20 quando o placar foi anunciado. 35 votos sim, 12 votos não, 0 abstenções. Total 47 votos. Está aprovada a proposta de redação para o segundo turno da PEC 6/2019. Foi alterada a fórmula de cálculo da aposentadoria das mulheres. A partir do 15º ano de contribuição, elas terão um aumento de 2% no valor do benefício a cada ano, o que fará com que tenham direito a 100% da aposentadoria mais rápido. Também foi reduzido o tempo mínimo de contribuição para os homens. Agora, eles ficarão com a mesma exigência das mulheres, que é de 15 anos. Além disso, 2 categorias foram beneficiadas com a criação de regras de transição especiais. Os policiais federais, rodoviários federais e agentes penitenciários que já estão na ativa poderão se aposentar com 53 anos os homens e 52 as mulheres, com direito à aposentadoria igual ao último salário e reajustes equivalentes aos dos profissionais que já estão na ativa. A idade mínima de aposentadoria para o policial que entrar na profissão depois da reforma é de 55 anos. A segunda categoria de beneficiados foi a de professores. Os que já trabalham poderão se aposentar aos 55 anos de idade para os homens e 52 para as mulheres. Com as mudanças no texto, a equipe econômica do governo já recalcula a economia estimada com a reforma, que de mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais deve cair para cerca de 900 bilhões de reais em 10 anos. Apesar da maratona durante a semana, a Câmara só vai conseguir votar o segundo turno da reforma da Previdência depois do recesso parlamentar, que começa na quinta, dia 18. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, já marcou a votação para o dia 6 de agosto. Entre os 2 turnos, o regimento prevê um intervalo de 5 sessões. 3 delas já estão marcadas para a próxima semana e as outras 2 para o início do mês que vem. No segundo turno, a proposta também precisa ter 308 votos favoráveis. A oposição julga que o texto aprovado não é o ideal e garante que ainda vai tentar fazer mudanças nessa etapa. Nós conseguimos reduzir de 20 para 15 anos o tempo mínimo de contribuição para que homens e mulheres se aposentem por idade. Agora, no segundo turno, nós vamos continuar trabalhando para retirar do texto
outras crueldades. Depois, o texto vai ser encaminhado ao Senado. A previsão é que lá sejam reincluídos os servidores estaduais e municipais na reforma da Previdência, por meio de uma segunda proposta de emenda à Constituição. Ter o protagonismo de reincluir estados e municípios é a melhor mensagem que o Senado pode passar para o Brasil. Esse fato vai fazer com que o Senado também coloque a sua marca na PEC, ao mesmo tempo em que o processo será agilizado, porque não vai ter maiores alterações lá. É só olhar pra frente, Cuiabá tá diferente, trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. É só olhar pra ver que Cuiabá tá diferente, trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. Tem obra aqui, obra ali, obra acolá, a cidade está mais limpa, você pode confirmar. Terminais, estações de ônibus chegam em todo lugar, com o asfalto novinho, o avanço não vai parar. Tem praças, parques, é chegar e aproveitar, com o HMC Saúde vem pra humanizar. Quem esperou não vai mais esperar, a cidade é do povo, povo em primeiro lugar. É só olhar pra frente, Cuiabá tá diferente, trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. É só olhar pra ver que Cuiabá tá diferente, trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. Eu acho que a matéria da Rede TV News foi bem clara, né? Vocês tiveram a oportunidade de ver, sobretudo aí, como é que o governo, ou como é que principalmente o parlamento, está tratando com relação aos pontos da reforma da Previdência. Lembrando que ela vai agora para o Senado, e lá tem mais 2 votações no Senado. Agora, o que chama atenção? Não só a minha, quanto com relação a você também. Eu tenho certeza que você está pensando com isso. Eu estou com uma pulga atrás da orelha com relação a isso, que vocês nem imaginam. A reforma da Previdência, todos os presidentes da República fizeram alguma coisa no sentido de promover a reforma da Previdência. Isso é fato, né? Todos eles, o Lula, o Fernando Henrique Cardoso, a Dilma, né? O Temer. E agora, definitivamente, com o governo Bolsonaro, isso vai acontecer ou vem acontecendo, que eu já disse por várias vezes que é uma conquista por parte do governo Bolsonaro, também, sem dúvida alguma, pelas articulações do Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, mas é uma vitória, sobretudo, do Brasil. Ela é óbvio que a Previdência da reforma, que a reforma da Previdência não vai conseguir atender todo mundo, isso é fato. E é perceptível, uns vão perder, outros vão ganhar, mas enfim, não dá para atender todo mundo. Uma coisa é certa, ela é necessária, né? E quais são os 2 pontos que eu acho que são fundamentais para que nós possamos debater aqui no Opinião TV? O primeiro é com relação à economia que ela vai promover ao longo dos anos. Esse é um ponto muito importante, porque desde a feitura dessa reforma da Previdência, desde da concepção dela, da necessidade da construção do projeto de emenda constitucional, ela tinha uma forma, né? Que agora ela acabou tendo uma outra forma, ou seja, ela hoje já é mais um conjunto de retalhos, de emendas, de ajustes, que eu não sou contra os ajustes, mas o que me deixa encafifado, né? O que me deixa preocupado é se a economia prevista por parte da reforma da Previdência lá no começo será a mesma depois que passar pela votação no Senado. Essa é uma pergunta que fica no ar. Porque a previsão, segundo especialistas, logo no começo, era de R$1 trilhão de economia. Hoje, esse valor já caiu para 700 milhões de reais, ou seja, já não é mais ou menos o mesmo valor. Indo para o Senado, pode diminuir mais ainda. E indo nessa pegada, se continuar com tantas emendas, né, tantos ajustes que sejam, que não deixam de ser necessários, mas tem uns que definitivamente acabam tolindo a essência da reforma da Previdência e não dando, de certa forma, condições para que ela possa, sobretudo, promover a economia que tanto o país precisa neste momento. Então, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que essa reforma da Previdência, que estava prevista para durar aí 10, 15 anos, nós tenhamos que fazer outra reforma da Previdência ou novos ajustes que sejam daqui a 3, daqui a 4 anos, por conta dessa condição que foi aprovada a reforma da Previdência, não dando a ela a economicidade, a economia que ela poderia promover nos próximos anos. Enfim, a reforma da Previdência será aprovada? Eu não tenho dúvida. O governo Bolsonaro ganha com isso?
também não tenho dúvida que vai ganhar um ponto extremamente positivo. Tanto é que vai dar gás para que o governo possa fazer outras reformas que, a meu ver, são tão importantes quanto a reforma da Previdência. Diga-se de passagem, a reforma tributária, que se o governo Bolsonaro tivesse feito antes da Previdência, teria certamente menos desgastes. Por quê, professor? Porque a reforma da Previdência mexe com muito menos pessoas do que o bolso das pessoas do que necessariamente a reforma da Previdência. A reforma da Previdência mexe com a vida de todo mundo, né? A reforma tributária não mexe tanto assim como a reforma da Previdência. Tem a reforma política, tem a reforma de privilégios que eu acho que tem que ser feito, enfim, que devem ser feitas nos próximos anos. Um panorama geral do governo Bolsonaro teremos até o final do ano. Essa leitura que eu faço com relação às atitudes do governador, do presidente Bolsonaro, que vem acertando em alguns pontos e definitivamente vem pisando na bola em outros. Diga-se de passagem, essa última agora de querer nomear o seu próprio filho, né? De um gesto de nepotismo absurdo. Ah, mas ele tem competência, não importa, não é momento para isso, né? Ninguém aceita mais esse tipo de coisa. Ah, o rapaz é competente, ele é preparado, não importa, é o filho do presidente, não tem que ser nomear filho nenhum. Isso é puro nepotismo. E definitivamente esse tipo de coisa ninguém aceita mais. Será que não tinha ninguém mais com gabarito, ou com competência, ou com responsabilidade suficiente para justamente ocupar esse cargo? Será que não tinha mais ninguém no Brasil? Não é possível uma leitura como essa. Enfim, então, eu acho que o presidente erra em determinadas coisas, acerta em outras, mas em atitudes como essa, em querer nomear o próprio filho, é realmente o cúmulo do absurdo. Então, vocês viram hoje duas notícias importantes. A CPI do saneamento da Câmara, né? Que nós comentamos agora há pouco, e também a questão da reforma da Previdência, que vai andando, vai para o Senado e nós vamos comentar aqui, tá bom? O programa Opinião TV fica por aqui nesta terça-feira de 16 de julho de 2019 e até amanhã, até o nosso próximo encontro. Tchau!